Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à crônica libertária. Qual o problema de proibir as drogas? Por 2. Muitas pessoas devem achar absurdas as posições libertárias com relação às drogas. Afinal, pensam elas, como assim cada um deve poder utilizar as substâncias que quiserem no seu próprio corpo? Drogas têm efeitos extremamente nocivos à saúde de quem usa e causam transtornos imensos às pessoas próximas. Então, para muita gente, é natural e esperado que existam instituições para proibir o consumo e a comercialização de substâncias potencialmente nocivas à saúde. Essas instituições, pela própria natureza coercitiva, acabam sendo parte do Estado. Um argumento fundamental contra a proibição das drogas é o de defesa do direito da propriedade privada. Ou seja, ninguém deve ser proibido de utilizar substância alguma em sua casa porque tanto o local quanto o organismo são de propriedade da pessoa. Logo, cabe a ela decidir o que fazer e o que não fazer nesse sentido. E se alguém quiser consumir drogas em outro local, só quem poderia realmente impedir é o dono daquele local. Este argumento, apesar de ser básico e talvez o mais imediato dos libertários a respeito de drogas, pode não ser convincente pelo fato de parecer que está havendo algum descaso com a saúde de quem usa as drogas. O primeiro passo a considerar é que não proibir drogas não significa estimular o consumo delas. Quando nós libertários defendemos liberdade total, inclusive a de poder escolher o que vamos consumir, não está inclusa a ideia de que as drogas não têm efeitos prejudiciais à saúde ou que esses efeitos são irrelevantes. A ideia é que, apesar de muitas drogas proibidas pelo Estado serem realmente maléficas ao organismo e existirem várias comprovações científicas para isso, instituições que coercitivamente tentam impedir o consumo e comercialização das drogas são bem mais maléficas. Vamos explorar a ideia de proibição de drogas com a justificativa de impedir danos à saúde da população. Para isso, precisaríamos de seres humanos iluminados para tomar várias decisões nesse assunto. Deveríamos ter uma alma superior para dizer o que é nocivo e o que não é nocivo à saúde. Veja só o problema disso. Remédios costumam ter efeitos colaterais e é sempre possível apontar algo em que algum alimento é maléfico ao corpo, mesmo que seja de forma mínima. Quem terá a inteligência superior para poder traçar uma linha e definir o que faz bem e o que faz mal e então não deve ser consumido? Certamente não será ninguém do Congresso ou do STF, já deu para perceber pelas regras aleatórias que eles criam. Também não será algum especialista contratado por uma agência reguladora estatal. Na verdade, não existe ninguém que seja dotado de uma inteligência superior para dizer o que é melhor para todos. O melhor é que cada um assuma a responsabilidade de decidir o que consumir. A mentalidade gadosa de muitas pessoas vai gritar mais alto e dizer que muitas pessoas não têm a capacidade de decidir por conta própria o que consumir e que, se elas tiverem liberdade para escolher, vão acabar com dependência química. Então, segundo elas, alguém precisa intervir para proibir o uso e a comercialização dessas substâncias, e esse alguém só pode ser o Estado, como acontece na prática. Mas a ingenuidade está em acreditar que políticos terão algum motivo para se preocupar com o bem-estar ou a saúde alheia. Como vimos, não existe ninguém capacitado nem moralmente habilitado para decidir por elas. E, no caso de políticos, existem fortes incentivos para que as decisões sejam feitas apenas para atender a interesses de empresários amigos. Uma consequência imediata de ter o Estado proibindo drogas é que, com leis positivadas dizendo o que pode e o que não pode ser consumido, a população gadosa assume que tudo que não é proibido não faz mal à saúde, ou pelo menos não é tão maléfico quanto aquilo que é proibido. Com isso, fica subentendido que não há problema em alguém consumir doses elevadas de açúcar desde a mais tenra infância, quando na realidade se sabe que no longo prazo
isso cria vários problemas de saúde. No exemplo mais extremo, muitas pessoas poderiam acreditar que não há problema no consumo excessivo de algum medicamento que é possível de ser comprado livremente na farmácia. Mas as principais consequências não são nem imediatas nem tão fáceis de perceber. Uma forma que o Estado vê para acabar com o consumo é proibir também a comercialização de drogas, que recebe o nome de tráfico para dar um aspecto de ilegalidade. Simplesmente escrever em um papel que a venda de algumas substâncias é errado não impede totalmente que essa venda seja de fato efetuada, mesmo que muita vigilância policial seja empregada. O mercado sempre arruma meios para sobreviver às regras estatais. Então, pense como um traficante de drogas agiria. Se ele sabe que existe o risco de sua mercadoria ser roubada pelo governo, ele vai aumentar o preço para obter um lucro maior, para compensar esse risco, e também vai procurar tornar as drogas mais viciantes, para colocar os usuários em uma situação em que eles preferem comprar as drogas para satisfazer a dependência química, apesar das proibições legais. Isso tudo aumenta o poder do traficante. Primeiro porque as regras estatais impedem os pequenos traficantes, criando um monopólio dos grandes traficantes, aumentando ainda mais os preços. E segundo porque ele vai ter recursos suficientes para ter capangas armados e então criar um novo Estado. Em seguida, pense nos vários problemas gerados pela guerra às drogas, isto é, pela perseguição policial do Estado contra traficantes. Quem se envolve com drogas já naturalmente corre o risco de morrer, mas é importante perceber que quando o Estado entra no meio da história, essa pessoa corre um risco ainda maior e esse risco se espalha para pessoas próximas que podem nem ter nada a ver com o assunto. Quem mora em regiões dominadas pelo tráfico e é pego no meio do fogo cruzado, seja entre traficantes, seja entre um traficante e forças do governo, pode se ferir ou mesmo acabar morrendo, mesmo que não tenha nada a ver com o conflito. Pense também em todo o dinheiro do pagador de imposto gasto em manter todo esse aparato estatal para a polícia, como armamento, munição, viatura, remuneração e coisas do tipo. Não faz o menor sentido coagir pessoas que nem estão na região do tráfico e nem lidam com drogas de forma alguma a pagar para a polícia ir atrás de impedir essas trocas voluntárias. O senhor Bovino Gadoso diria que, se não fosse a intervenção do Estado, a guerra às drogas rolaria solta entre as várias facções de traficantes e então seria muito pior. Mas, como vimos, alguns traficantes só se tornam tão poderosos por causa das próprias intervenções estatais supostamente feitas para impedir o tráfico. E, além disso, colocar mais um participante numa guerra não significa torná-la menos violenta. Outro problema grave é gerado com as punições estatais para quem descumpre as leis contra o consumo ou comércio de drogas. Primeiramente, por que quem não tem nada a ver com as drogas deve ser obrigado a pagar pelo sustento numa cadeia de alguém que foi preso por algum crime relacionado a drogas? É totalmente antiético e sem sentido. E, inclusive, manter alguém numa cadeia significa dar a ela a oportunidade de conviver com pessoas realmente perigosas e então, quando ela sair de lá, pode ter aprendido a praticar vários outros crimes reais, ou seja, que consistem em agressões à propriedade privada de outras pessoas. Em seguida, se a polícia consegue enfraquecer ou mesmo acabar com algum traficante prendendo ou matando pessoas envolvidas, uma consequência é dar mais poder para os outros traficantes, que terão maior fatia de mercado. Na prática, não é nenhum absurdo imaginar que a polícia possa ser corrompida para proteger um traficante e acabar com seu concorrente. Que muitas substâncias proibidas pelas leis positivadas sejam realmente nocivas à saúde é fato indiscutível. No entanto, como vimos, sempre que alguém se considera no direito de decidir o que pode e o que não pode ser consumido ou comercializado por qualquer pessoa, esse poder será utilizado para fins perversos, haverá consequências econômicas desastrosas e a atuação policial numa guerra às drogas resultará em mais morte. Ou seja, o combate estatal às drogas é mais maléfico que as próprias drogas. Obrigado pela audiência. Pessoal, gostaram da minha narração? Diga o que achou nos comentários. Até a próxima!